Quando você coloca, por exemplo, o INSS na justiça, o que acontece, né? É sempre que você ganha uma ação, existem vantagens de você colocar, por exemplo, um benefício seu que foi indeferido no INSS, né? Injustamente, muitas vezes, né? Você entrar com uma ação judicial, ela não vai garantir, por exemplo, que você vai ter esse benefício concedido, né? Mas você vai ter a maior liberdade, um juiz, né, na sua frente para você falar e demonstrar o que está acontecendo no INSS e que os seus direitos devem ser respeitados. A negativa do INSS faz com que as pessoas recorram à justiça. Nesse caso, acreditamos, né, que um juiz imparcial vai analisar a causa e vai dar um parecer, né? O processo pode demorar um pouco mais do que dentro do INSS, né, quando você entra com recurso, mas pelo menos na justiça você vai ter uma resposta definitiva, né? O juiz vai dizer sim ou não. Os principais motivos, né, que o INSS alega para negar tudo, né? Documentação incompleta, né? Falta de documentação ou preenchimento incorreto de informações. Nós sempre falamos da importância da documentação, tá? Quando trata de um processo online, você pode fazer essa entrega de documentação através do portal Meu INSS, né? Hoje, pelo ateste médico, você consegue aí o benefício de auxílio-doença sem a perícia presencial, mas vai chegar um momento em que vai ser necessário que você passe por um perito, né, na presença de um perito, para ele analisar. A perícia médica, pessoal, tanto faz, né, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ela deve ser bem documentada, bem fundamentada, porque é através dessa documentação que você vai poder recorrer, você vai poder falar, olha, eu apresentei todos os requisitos, eu tenho qualidade de segurado, eu tenho carência, eu tenho toda a documentação que comprove aqui, exames, laudos, tratamentos, histórico cirúrgico, e mesmo assim o INSS negou o meu benefício. O INSS muitas vezes pode dizer, foi um erro na análise, né? O computador saiu do ar, né? Caiu um raio, chegou uma espaçonave com ETs, né? E o perito está focado em outra coisa. Mas eles podem falar isso, mas não vão readmitir o seu benefício. Você teria que marcar uma nova perícia, sabe? É uma situação muito difícil sempre para o segurado. Quando nós conseguimos uma sentença, né, na justiça contra o INSS e a sentença é favorável para nós, é tudo de bom, né? Aí nós temos que ficar aguardando aí o prazo que o INSS tem, por exemplo, para fazer a implantação do benefício, para fazer o primeiro pagamento, né? Esse prazo é de 30 dias, né, para o INSS implantar o benefício. Mais uns 15 dias aí para você estar recebendo o primeiro pagamento. Como é que você pode saber se o benefício foi implantado ou não? Pela ordem da justiça, através do site Meu INSS, né? O portal Meu INSS. Você entra ali, clica em Meus Benefícios e ali vai constar se fez a implantação do benefício ou não. Já falamos, né, questão de cumprimento de prazo, até temos vídeo aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, é um vídeo específico, mas o INSS costuma dar canseira muitas vezes em alguns prazos, tá? Inclusive prazos judiciais, para vocês verem a que nível que anda a coisa, né? A justiça dá a sentença, o INSS tem por lei obrigação de fazer, por exemplo, a implantação do benefício e não respeita a justiça. Como você pode recorrer disso, né? Dentro do INSS você ligaria para o 135, para a ouvidoria, e agora ir na justiça, mandado de segurança, né? O mandado de segurança ele não serve para o juiz determinar se você tem ou não direito ao benefício. O mandado de segurança ele serve exatamente para informar ao juiz que o INSS está deixando de cumprir a lei. Nesses casos, o juiz intima o INSS e vai estipular multas diárias. O problema do mandado de segurança é que você tem que constituir um advogado, né? E não sai barato, né? De repente, aí você pode fazer um acordo com o advogado, no caso de atrasados, né, que você tem para receber. Para você entrar com o processo judicial, você não precisa de advogado na Justiça Federal, apesar que é sempre bom você estar acompanhado de um advogado, né? Muitas vezes o INSS, quando você está com processo na justiça, o INSS ele chama você para fazer um acordo, tá? O que é esse acordo? É estipular valores, né? Nunca são os valores que você receberia, por exemplo, se aguardar o processo, mas é aquela situação, né, que o segurado já está na justiça por um problema de incapacidade. Ele já teve a negativa no INSS, ele não pode trabalhar. Muitas vezes está dependendo de parentes, está dependendo de família, está dependendo de amigos, e um processo ele é demorado, de 18 a 24 meses, se não houver nenhum problema, tá?
Em alguns lugares pode demorar até mais devido à demanda de processos judiciais. Então, quando o INSS chama para um acordo, o INSS sabe que a causa está praticamente perdida. Muitas vezes esse acordo vem aí oferecendo metade, do dinheiro que essa pessoa teria para receber, ou muitas vezes, né, a cara de pau é tanta que eles oferecem, não, tira o processo que a gente implanta o benefício, né? Só que se você deixar o processo e você ganhar a causa, como falei, gera um montante de atrasados, porque você vai ter direito a receber todo o valor do benefício que você deixou de receber desde lá do primeiro pedido. Então, não é aceitar somente a implantação do benefício, apesar que a justiça não garante. Se você não aceita um acordo também aí dependendo do valor, e se a causa for desfavorável, porque é aquilo, né? De repente o juiz ele pode interpretar, né, ou mesmo na perícia judicial, entrega o laudo para o juiz desfavorável a você e o juiz interpreta que aquele laudo está correto. E tanto é que tem muita gente reclamando aqui no canal, né, nos comentários, que a justiça e o INSS estão de mão dadas, né? Não tem mais aquela imparcialidade, né? Pesquisas demonstram que de 35% a 37% decisões na justiça contra o INSS são favoráveis ao segurado. Então, o restante, só podemos ter a conclusão que são favoráveis ao INSS. Esses acordos, é o que eu falei, é cada caso. De repente, a pessoa não quer ficar aguardando. E outra, se você ganha o processo, o INSS também pode recorrer com questão dos atrasados, né? Existe uma instância recursal, você ficou 2 anos com o processo para conseguir a implantação do benefício, aí gera os atrasados, o INSS recorre e demora mais 3 anos, quer dizer, os 2 anos do processo mais 3 anos de recurso. Ah, mas eu vou receber tudo isso com juros e correção, mas os juros e correção não cobrem todo esse período, né? E outra, o desespero, né, do segurado, né, contas atrasadas, muitos aí chegaram a, por exemplo, que paga aluguel, tiveram ordem de despejo, hoje estão morando na casa de parente, de amigos, de favor. Tá? Existe muita situação ruim, pessoal. O INSS, eu falo, não é para amadores, sabe? E é triste, né, a gente saber que nós que temos direitos, que mantemos, né, a instituição através aí do desconto todo mês de cada salário de todo trabalhador do país, na hora que nós precisamos, né, contar com aquilo que nós pagamos, porque não é vergonha e não é de graça. Né? Tem gente que tem vergonha de falar que recebe benefício do INSS, eu não sei por quê. A pessoa que não pagou o INSS, ela não tem direito. A pessoa que não preenche requisitos, ela não tem direito. Então, os benefícios do INSS não é para qualquer um. E outra, quem fala para você que é vergonhoso receber um benefício, manda tentar receber um benefício lá do INSS. Fala, tá bom, então se machuca aí, vai lá no INSS tentar. Vai lá, né, para ver como é bom, como funciona realmente. As pessoas que estão de fora, às vezes é muito fácil falar, né? Só quem está vivendo a situação, está dentro do problema, é que tem noção. Bom, o andamento do processo é muito importante você fazer um acompanhamento. Se você tiver um advogado, esse advogado ele tem a responsabilidade de te passar o que está acontecendo, né? As fases do processo. É claro que ele não vai ligar para você toda semana para falar, ó, o processo saiu daqui, foi para ali, tá assim, tá assado. Porque às vezes são informações que não tem necessidade, né? O que interessa para o segurado no processo judicial é se ele ganhou ou se ele perdeu, né? Quanto tempo vai demorar, né? O advogado ele vai informar, por exemplo, a marcação de uma perícia judicial, o resultado de uma perícia judicial, né? Esses passos que o advogado vai informar. Agora ficar ligando, e aí, doutor, saiu da sessão tal e foi para a sessão tal, como é que tá toda semana? O advogado também, ele não aguenta também, né? Não é toda a informação de um processo também que uma pessoa leiga, ele teria condições e o advogado não vai ficar explicando, né, pessoal? O advogado está no trabalho dele, não é só você que tem de cliente, né? O advogado tem vários, centenas de clientes. Já pensou se todo mundo ligar no mesmo dia querendo saber como é que anda o andamento do processo? Ia ficar uma coisa complicada, né? Então, é aquilo, né? Você tem atrasados para receber? Se o INSS chama para acordo, você pode estipular, faz mais ou menos um cálculo, né, uma base de cálculo, e fala para o INSS, eu quero X. Ou o INSS faz a proposta, e se você recusar, não vai mexer em nada com relação ao processo, tá, pessoal? A pessoa às vezes, eu vou aceitar o acordo, porque senão eu posso ser prejudicado no processo. Não tem nada a ver,
Não tem nada a ver, não tem nada que possa fazer mexer com o processo, por exemplo, uma negativa sua para um acordo, tá? O acordo, ele cabe a você, segurado, aceitar ou não. O primeiro pagamento nós já falamos, né? Você tem aí até 45 dias, que é o mesmo prazo que você tem quando está no INSS. A diferença do INSS para a Justiça, pessoal, é que a Justiça não enrola tanto, né? Apesar do processo demorar mais, mas você vai ter lá uma decisão definitiva. No INSS, não. É um tal de nega daqui, aí você recorre e não sabe quando, e não te dão uma resposta, e quem está julgando são pessoas do próprio INSS, sabe? Funcionários pagos pela instituição. É uma coisa meio complicada. Na junta de recursos, no mais de 95% dos casos que caem na junta de recursos, eles são... continua o resultado negativo do indeferimento do pedido, né? Do benefício que você fez. E você que entrou na junta de recurso, que também demora, não é tão rápido assim, tá? Você pode entrar na justiça simultaneamente. Você acabou de entrar na junta de recursos, você entra na justiça. Ué, mas e se as duas demorarem a sair os dois juntos? Você vai optar por uma delas, no caso aí a justiça, que já vai fazer os cálculos, o montante de atrasados. Os atrasados também vocês sabem, né, que pode ser recebido de duas maneiras, né? Ou pelas requisições de pequenos valores, né, que são até 60 salários mínimos. Hoje, né, no valor do salário mínimo de 1.412, ele daria, acho que é R$ 84.720. Então, é um montante alto para vocês verem, né? E essas requisições de pequenos valores, elas são pagas rapidamente, tá? No máximo em 60 dias. Você já vai receber uma carta algumas semanas depois da sentença, falando do cálculo que foi feito, o valor que você tem para receber, a conta, o banco onde está, quando está disponível, basta você comparecer com um documento com foto para retirar. E a outra maneira, né, é que quando é acima de 60 salários mínimos, são precatórios. Precatórios são títulos do governo, depende aí da liberação, né, do governo. Agora, nesse ano de 2024, em janeiro, que teve aí toda a televisão, mídia, internet, falando aí de 94 bilhões em precatórios que o governo tinha que pagar. Para vocês terem uma ideia, do INSS tinha gente recebendo aí precatórios da data de 2022, 2023, que foram pagos agora no início de 2024. Então é uma coisa meio complicada, né? É um pouco complicado. Agora, se o valor que ultrapassar, né? Eu sempre dou essa informação porque é importante todo mundo que está chegando aqui no canal também saber. Se o valor que ultrapassar os 60 salários mínimos, os 84.720, vamos colocar, passou R$2.000, vai, foi R$86.720. Poxa, por causa de R$2.000, eu não vou receber em RPV. Eu vou ter que ficar 2 anos aguardando o precatório. Você pode abrir mão desse excedente dos 60 salários mínimos para receber em RPV, pessoal. Olha aí. Dependendo do valor, eu dei R$2.000, mas pode ser 3, 4, 5 mil. E dependendo da situação que você está, até se for mais, até 10 mil, dependendo do valor que você tem para receber, vale a pena, né? Como é que está a sua situação? Isso é cada um tem um caso, é o que eu falei. De repente você está morando na casa de alguém de favor, esperando aí para receber esses atrasados. Você não abriria a mão de 2, 3, 5 mil reais para receber esse dinheiro, em vez de ficar se sentindo humilhado por mais 2 anos, né? Cada caso é um caso. Eu, numa situação dessa, eu abriria a mão, mas não tenha dúvida nenhuma. Graças a Deus, né? Que eu não estou passando por uma situação dessa. Mas eu, no seu lugar, meu amigo e minha amiga, é algo de se pensar. Porque nem sempre, sabe, 2, 3 mil reais vale o momento da pessoa se sentir humilhado. Quem tem direito a um benefício no INSS são trabalhadores. São pessoas independentes, são pessoas que levantam cedo no dia a dia, cumprem a sua obrigação, né, com o país, trabalhando, pagando seus impostos, e ninguém pede para ficar doente. Apesar de nós pagarmos o INSS, a nossa preferência seria que nós pagássemos e conseguíssemos nos aposentar sem precisar do INSS. Mas doenças, acidentes acontecem, qualquer um de nós está sujeito aí a qualquer momento acontecer esse tipo de coisa, né? Então, ninguém vai no INSS porque é divertido, porque é legal. Ao contrário, é uma dor de cabeça terrível. É um problema constante. São pessoas que às vezes ficam abaladas emocionalmente. Chegam no INSS com um problema e saem de lá com 2, 3. Com problema emocional, com problema psiquiátrico. E era um problema
físico, uma lesão. E acaba tendo que fazer tratamento, às vezes de outra coisa, por quê? Porque a pressão é tão grande, a insegurança é tão grande, né, que nós não sabemos o que pode acontecer. E ali está dependendo o quê? O sustento, muitas vezes, da pessoa. A pessoa com filhos em casa, dependendo do benefício, de receber o benefício para colocar as suas contas em ordem, como eu falei, um aluguel. De repente você não tem ninguém, você é sozinho, com mulher, ou a mulher com o marido e os filhos, ou a mulher sozinha com os filhos. Cortam o seu benefício e o aluguel. O dono da casa, ele também tem até certo limite. Depois, sinto muito, né? Que a pessoa às vezes também precisa. E aí? Aí, sabe o que você faz? Você pega lá o nome do perito, o CRM dele, faz uma reclamação no Conselho Regional de Medicina. É claro que você tem que ter comprovação, tá? Que o perito foi negligente, ele não te examinou, ele não teve o cuidado para avaliar e nem tirar um diagnóstico seu e recusou. Vai lá, você tem que ter prova, ou vídeo, ou gravação de áudio, testemunha, faça uma reclamação. E se chegou a esse ponto de você ter danos morais, você tem direito a receber danos morais. Nós falamos, o TRF, acho que foi o TRF 3, ele condenou o INSS porque um aposentado fez o pedido de aposentadoria no INSS, foi negado, ele foi para a justiça, aguardou os 2 anos ou mais, esperando sair o resultado. Quando saiu o resultado, foi favorável a ele. A justiça deu a ordem para o INSS da concessão da aposentadoria. Passou-se 2 anos e o INSS ainda não tinha aposentado esse senhor. Ele retornou na justiça. O INSS alegou diversos problemas, alegou que ele não cumpria, mas a justiça já tinha julgado. 2 anos depois do processo para fazer uma implantação de aposentadoria, o que a justiça fez? Ela deu danos morais em cima do INSS e o INSS teve que pagar a reparação. Por quê? Por causa de alimento, por causa de conta, tudo que esse senhor ele passou por dificuldades, o INSS teve que dar um ressarcimento aí para esse segurado. É possível 2 anos você ganhar um processo judicial, se passar 2 anos e o INSS ainda vai dar desculpa que em 2 anos não teve condições de fazer uma implantação de uma aposentadoria? É o que eu falo, o INSS não é brincadeira não e não é para amadores. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse vídeo aqui tenha elucidado, trazido aí uma informação importante, um conhecimento valioso. Se você está chegando aqui a primeira vez, não deixa de dar um like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar conosco aqui, né? Sendo atualizado com os nossos conteúdos. Melhor de tudo, é de graça, não paga nada. E você pode assistir quantas vezes quiser, de onde quiser, do horário que quiser, e vai ganhar um conhecimento muito valioso, tá bom? Você, meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim, desejo em dobro a todos vocês, tá? Eu vou deixando meu forte abraço e até os próximos vídeos.